Fala família Reino Cast, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje, né, o segundo episódio deste ano, então é um momento muito emocionante para a gente estar aqui neste podcast, né, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e neste segundo podcast deste ano não poderia ser diferente, né? E hoje, mais uma vez, né, amor, está Verdade, conosco é aqui um pela primeira prazer. vez, na realidade, porque Isso, ela veio várias vezes na nossa casa, né? desde o ano passado a gente chamou É. ela, né? E para nós é uma honra receber aqui na nossa casa mais uma vez, Sim. aqui dessa vez no estúdio do Reino Cast, né? A nossa amiga e cantora, compositora, escritora, É, né? São várias atribuições que Deus tem dado a ela. Sim. Gabi, seja muito bem-vindo ao Reino Cast. Amém, gente. Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente já tem uma amizade aí de um tempo, para a glória de Deus. Estou muito feliz, muito honrada. Oi, pessoal. Muito feliz em falar com vocês nesse momento. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso na presença de Deus. amém, Gabi. Amém. É uma honra para a gente receber e já temos conhecido um pouquinho, né, de perto Sim. da sua história, do seu ministério. E uma menina tão jovem, né, mas que Deus tem escolhido, tem chamado desde pequenininha, né? Sim. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho quem é a Gabi, sobre esse ministério, quando começou, né? A gente vê que você não está só, mas a sua família parece que todo mundo cheio de talentos, né, Sim. ali. Seu pai que sempre está com você. É. E a gente vê ali, né, o brilho de Cristo Amém. em você, na sua família. E queremos conhecer um pouquinho como começou esse ministério da Gabi. Amém, glória a Deus. É uma coisa que a minha mãe e meu pai, a gente sempre conversa muito lá em casa. Gabi, só te interrompendo um pouquinho, ele tá aqui, né? Tá aqui É? O também. Mariano, Deus abençoe você, meu irmão. Tá ali com o violão na mão, dá uma nota aí pra nós escutar já, né? Tá aí preparado, daqui a pouquinho vai ter louvor, viu? Olha aí. Deus é maravilhoso, viu? Pode ficar à É vontade, benção Gabi. demais. Uma coisa que a gente conversa muito lá em casa é que, assim, o Senhor, ele tem nos levantado, né? Já vai fazer, 3 anos, já que a gente tá nessa trajetória, né? Caminhando aí com pessoas, acompanhando, sendo uma referência para alguns jovens, né? Pra glória de Deus. Mas a gente sempre disse que o meu ministério não começou aqui, né? Começou há muitos anos atrás. Acho que ainda na barriga da minha mãe, o Senhor já tinha, antes de eu nascer, antes, né? Dos meus pais ficarem juntos, o Senhor já tinha traçado, né? Já tinha escrevido toda a nossa história. Mas assim, quando tava na barriga da minha mãe, meu pai cantava, e minha mãe disse que a barriga ficava se mexendo, meu pai cantava, meu pai já tinha convicção de que seria uma menina, e tipo assim, Deus já tinha colocado isso no coração dele, minha mãe também, pra glória de Deus. E aí, com 3 anos, meu pai sempre muito musical, né? Meu pai cantor, músico, líder de jovens, diácono da Casa do Senhor. Então, assim, né? Já Cresci, nasceu no berço, nasci né? dentro da igreja, né? E aí, meu pai, desde muito pequeno, meu pai canta também. Então, eu ouvia meu pai cantando muito, né? Meu pai sempre gostou de escutar referências maravilhosas na música. Então, eu cresci com muita referência musical. E aí, com 3 anos, eu já comecei a cantar ali na igreja e junto com meu pai me ensinando, né? Meu pai que é meu professor de canto, então meu Sim. pai me ensinando muito. Então, desde os 3 anos, eu já comecei a louvar dentro da igreja. Mas aí, com 10, eu já comecei a trabalhar servindo, né? Já comecei a trabalhar sendo regente do conjunto de Olha criança. que Eu legal. passei com 10 anos para os adolescentes. Assim que eu passei, eu já fui ser Reger as crianças. regente, já fui reger. Então, assim, meu ministério começou ali. Eu lembro de ir andando, assim. Às vezes, meu pai tava no trabalho, minha mãe trabalhando, não tinha ninguém pra me deixar, eu ia andando pra igreja, pro ensaio das crianças no sol, à tarde, 3 horas da tarde. Então, minha mãe sempre disse que meu ministério começou aí, sabe? Foi aí, era que o Senhor já tava me moldando, já tava colocando no meu coração o amor pela obra, né? Porque pra você estar aí ministrando, louvando, você precisa ter amor pela obra e Verdade. amor pelas almas. E foi, acho que nesse momento aí, desde criança, desde muito pequena, que o Senhor já foi plantando essa semente no meu coração através da vida dos meus pais, de toda a minha família. Então, meu ministério, ele começou aí, sabe? Foi aí o começo, o início de tudo. E você é natural do Rio de Janeiro. Você Isso, é eu sou carioca, então. natural do Olha aí, Rio de coisa boa. Janeiro, de Campo Grande. Olha Minha aí. família, por parte de mãe, mora lá em Campo Grande. Então, essa sua infância, nesse começo da sua infância, foi Sim, no Rio. foi, até os 7 anos. Com 7 eu vim pra cá, pro Ceará. Fui morar em Chaval, Ceará, né? Olha Dos aí. 7 até os meus 16 anos. Por que essa vinda, né, para Chaval, no interior do Ceará?
Então, assim, minha mãe, ela é do Rio, meu pai é daqui do Ceará, nasceu em Chaval, natural de Chaval, e minha mãe natural do Rio. Meu pai foi pra Chaval, conheceu a minha mãe, se casaram, enfim, tiveram toda a história. E com 7 anos, meu pai começou a achar que aqui no Ceará, meus pais, a gente já tinha vindo aqui uma vez pra passear, conhecer minha avó daqui e tal. E aí meus pais começaram a achar que talvez aqui seria o melhor lugar pra eu crescer, né? Enfim, por conta de questão de enfim, trabalho, né, até Sim, estudos também, ensino. Rio de Janeiro é um lugar muito grande, né, o ensino de lá é diferente do daqui, meus pais gostaram mais daqui, do Sim. Ceará, então a gente resolveu para melhorar de vida. sim, Aqui a gente também tinha o apoio dos meus avós por parte de pai também, tinha toda a minha família, também tem uma família sim. muito grande aqui no Ceará, não só no Rio, e eles acharam que seria melhor, né. Minha mãe também estava grávida da Débora já Olha estava aí. com 6 meses, então, vindo pra cá, minha mãe também teve algumas pequenas complicações, que aqui o SUS seria melhor Sim, também pra isso, então, tudo estava voltando pra cá, para o Ceará, era necessário, e foi um tempo que o Senhor preparou, né, foi o verdade. lugar que o Senhor Coisa preparou pra gente crescer aí, a Débora nascer e eu vim dos 7 até meus 16. E como foi que começou, né, Gabi? Você falou do seu ministério, do início, Sim. né, que Deus começou já lhe usando ali. Imagino você regendo o conjunto, né? Você fazia um gestozinho, Mariana, ela fazia um gestozinho lá na frente do conjunto, né? Então já imagina ela regendo, assim, fazendo os Sim. gestos, né, ali do conjunto. Então, assim, como saiu, né, dessa transição ali, já para você começar ser destacada, né, virar um destaque hoje, é uma realidade, é um fato, Sim. né? Você é conhecida nacionalmente, graças a Amém. Deus, né? Glória a Louvado seja o nome Deus. do Senhor. Sim. Você hoje tem um destaque nacional. Esse destaque, como foi sair essa transição, né? Gabi, né, sendo regente do conjunto e agora Sim. já está ali sendo anunciada para todo o Brasil. Nossa, assim, a gente sempre comenta lá em casa que foi uma virada de chave, porque ainda vai fazer 3 anos. Em Sim, março desse ano faz 3 anos que a gente tá nessa correria, né, de agenda e tudo mais, desde o Raul Gil até. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande, né, porque em um dia eu estava na minha cidade, regendo os conjuntos, regi dos meus 10 até meus 16, no outro a gente já estava se mudando para São Paulo, então foi algo muito rápido, foi algo que o Senhor preparou mesmo, né. Então, meu pai, eu sempre amei a música, eu sou apaixonada por música, eu cresci, então eu aprendi a amar muito a música, né, eu entendo que a música, ela é um instrumento que o Senhor me deu pra falar dele, né. Então eu sou muito apaixonada pela música e eu sempre querendo, e meu pai: "Opa, não", meu pai sempre segurou sim, muito, meu pai e minha mãe: "Não, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, calma, vamos ter calma, vamos ter calma". Até que eu completei 16 anos e eu estava no último ano do ensino médio. sim. Né, já estava no terceiro ano, então eu já tinha passado toda a minha infância, minha adolescência, eu já estava indo pra fase de jovem já, porque Olha, eu já ia fazer 17, né, final do ano já fazia 17. Então, assim, eu já estava numa fase boa, já tinha passado a infância, já tinha, né, crescido ali no lar e tal. E aí meu pai falou: talvez agora seja o momento". E foi aí quando a gente se inscreveu no GT, no Gerando Talentos, que é um sim, programa de igual o Raul Gil, né, de sim. competição e tal, só que é competição só gospel, de São Paulo, né. E aí a gente passou, e aí foi uma benção, porque eu já acompanhava o programa, então, meu Deus do céu, foi um sonho que o Senhor realizou. Chegamos, fomos pra São Paulo, minha primeira vez em São Paulo, eu e meu pai, a gente realizou muitos sonhos, conheci muitas referências, né, não só a Legal. minha, mas também do meu pai, a gente teve essa oportunidade, criamos amizades, assim, que vamos levar para o resto da vida, foi um lugar que abençoou muito, né. E aí, até aí, já começou a movimentar, porque aí a gente ia toda semana pra São Paulo. Uma semana, assim, muito raramente acontecia da gente não ir, porque era vários grupos, mas praticamente toda semana a gente estava em São Paulo. Isso durou 1 mês e meio, mais ou menos. Então, assim, já começou a loucura, né? Já Sim. começamos, viajamos, eu e meu pai, até que meu pai começou a ficar cansado. Não, vai agora sua mãe. E, poxa, Ceará, porque eu não morava em É, Fortaleza, eu morava em Chaval. então toda vida tinha que vir de Chaval para Era Fortaleza. Chaval a Fortaleza, 9 horas. Aí, de Eita. Fortaleza, mais 3 pra São Paulo. Misericórdia. Aí, chegava em São Paulo, ia pra Santa Isabel, mais 2, 3 horas por causa do trânsito. Então, assim, você vê o tanto de hora Um que dia era. só viajando, né? Isso, passava 3 dias em São Paulo, 4 em Ceará. Então, assim, já começou a loucura. Terminou o GT, fiquei muito triste, porque eu só cheguei até a semifinal, mas hoje eu entendo que tudo era um processo, foi todo um caminho traçado por Jesus. E aí, meu pai, eu muito triste, eu sabia, queria ficar só deitada, chorando. E o Senhor falou com meu pai. Meu pai estava no trabalho. E aí, eu acho que nesse dia não tinha aula, foi um final de semana, Jesus falou com ele, o pai ouviu a voz de Deus. Escreve ela no Raul Gil. Só que eu já tinha sido inscrita. A gente já Sim. tinha feito inscrição, nunca fui chamada. E aí, meu pai foi, ele fez todo.
cancelou a outra inscrição, porque ainda tava lá, cancelou, e aí ele foi e enviou outra. Só que eu só tinha até os 17 anos pra entrar no Raul Gil. Olha aí. E às vezes eles demoram de 1 a 2 anos a chamar uma pessoa. Então, assim, era só um milagre de Deus. Porque de tantas inscrições, em Sim, que momento eles iam ver a minha, que era meu Deus. com mais urgência, que eu tava, já era julho, eu ia completar 17 de novembro, só tinha até final do ano. Isso foi no sábado. Meu pai, pra não me frustrar, porque vai que não acontece, vai Sim. que não é. Então, falo só com a minha mãe, vamos iniciar um propósito de oração. Vamos orar todo dia, 3 horas da manhã, pra Gabi entrar no Raul Gil. E isso eu sem saber de nada. Passou sábado, passou domingo. Foi 2 dias de oração, gente. 2 dias, 3 horas. Deus não deixou nem orar muito. Na segunda, 5 horas da tarde, Glória a Deus. Bruna Scatena entrou em contato com meu pai, que é uma produtora do Raul Gil. Sim. Aí falou assim, não sei o quê, vocês têm recurso pra vir? Vocês podem vir? Meu pai, pode. Poderíamos? Não podíamos. Mas ele A disse fé, que podia, é foi a maior. fé. Minha mãe chega gritando, Gabi, vamos pro Raul Gil. O quê? Tava lavando louça na hora. Eu só sei que começou. Aceitamos, Deus mandou. Minha cidade, Chaval, sou muito grata pela minha cidade. Minha cidade, ela é uma bênção. Nessa época, foi uma época que ela se movimentou muito pra me ajudar, Sim, entendeu? glória a Então, meus pais me ajudaram, meu pai, trabalho, ele fazia, meu primo nos ajudava, cobria meu pai. Então, assim, foi muita loucura, porque meu pai trabalhava no Sim. Estado, né? Ele era segurança privada no Estado. Então, assim, era um emprego que não dava também pra ser É. tão flexível, mas a gente conseguiu. Então, a minha cidade inteira se movimentou pra nos ajudar também. Então, assim, nossa, foi Deus, assim, tocou no coração de várias pessoas. E a gente começou. Até que chegou a 6ª apresentação. Não tinha mais como a gente ficar indo e vindo. Porque realmente já tava começando a ficar puxado. Porque não era só do Raul Sim. Gil. Era desde o GT, desde Sim. março que a gente tava. Eu acho que entre o GT e o programa do Seu Raul, deu uma pausa de 2, 3, 4 semanas no máximo. Estourando. Foi, tipo assim, muito pouco tempo. Então, não dava. Tava começando a prejudicar meus estudos. Porque eu passava mais dias em São Paulo do que no Ceará. Sim. Então, em minha escola também sempre foi muito compreensiva. Me mandava os trabalhos. Nossa, gente, foi uma benção, assim. Deus tocou no coração de todo mundo. E aí surgiu a oportunidade da gente ir pra São Paulo. Fomos pra São Paulo. E foi aí que eu digo que, assim, o início, assim, desse processo, dessa caminhada mais profissional foi no GT, que foi quando a gente começou Sim. a ter contato. Primeira vez que eu tive, assim, contato com competição. Foi a primeira competição, assim, que eu tive, já foi com pessoas gigantescas. Meu Deus, eu me sentia muito pequena. Mas o Raul Gil foi onde o Senhor realmente virou a chave de me mostrar pro Brasil. Eu lembro que na primeira semana, eu ainda não tinha aparecido, eu só tinha postado que eu ia aparecer. De 3 mil seguidores, eu já fui pra 10. Só porque eu tinha postado o post, assim, sábado no Raul Gil. Pronto. Não sei como Deus fez algo e eu já fui pra 10 mil. E aí apareci depois, assim que eu apareci no primeiro programa, eu já fui pra 20. Então, assim, foi uma escadinha muito rápida. Então, foi ali o lugar que o Senhor realmente, sabe, abriu Sim. e Sim. realmente aí muita gente postando no TikTok, no Instagram. E aí aquela loucura, eu não tava acostumada ainda com tantas mensagens, tantas pessoas. A gente foi aprendendo, né, também. Muitas pessoas que a gente tem hoje como referência, que hoje, graças a Deus, são os nossos amigos, mas na época eram referências, foram mandando mensagem, que Deus te abençoe, menina, conte com a gente e tal. Então, assim, foi muito rápido, né? Foi do início de janeiro até julho, foi o que aconteceu. E aí, esse que foi a virada de chave, né? Foi através desses 2 programas, que foi os programas que realmente abriram as portas, que nos mostrou esse mundo, assim, né? Mas nos mostrou pro Brasil, né? E, assim, foi uma virada de chave muito rápido. Não teve, assim, muito tempo, assim, de espera. Foi muito rápido. A gente disse que, poxa, vai fazer 3 anos ainda. E olha tudo, já gravei um EP. Faço parte hoje de uma gravadora maravilhosa, Unimusic. Participei do Raul Gil. Participei do Gerando Talento. Já fui no Troféu. Já fui no especial de GT. Então, assim, foi tudo muito rápido. Pra glória de Deus, né? Foi o tempo que o Senhor preparou, né? A nossa última canção que eu lancei fala sobre o tempo de Deus. E é sobre isso, é o tempo de Deus, né? Esperei até os 16 anos pra realmente a gente começar algo, mas quando começou Deus virou realmente a chave. E aí a gente vê, né, você falando isso, e por trás de tudo tem uma base. Uhum. E a gente vê a importância que hoje a gente comenta muito, né, amor? Da importância do apoio dos pais, Sim. do incentivo espiritual dos pais, Muito. né?
de orar junto, e a gente vê isso dos seus pais, Sim, né? De orar junto, de incentivar. muito. E acho que ele fica mais realizado que você, né? Sim, muito. Ele fica emocionado, ele tá emocionado. Tá chorando ali, o homem. Ele tá emocionado. Porque, assim, Deus que faz, né? E aí eles Sim, talvez nem sonharam isso que tá acontecendo com você, mas a sim, música faz parte da história, né? sim. Ai, Mas é gente. lindo ver isso e fica também de alerta para os pais, né? Muitos pais dizem: ah, menino, você não vai para canto nenhum. Menino, você não vai conseguir, não, né, amor? E aí derrubam um sonho. Sim, E aí Deus, às vezes o próprio pai e mãe vão ser usados para levantar um sim. ministério, para incentivar, para apoiar. E quantos jovens hoje têm os sonhos ali destruídos dentro da própria casa? Dentro. É verdade. Não, é totalmente. Uma coisa que eu falo muito, inclusive essa semana a gente estava conversando, quem a gente conversa e tal, eu falo que se não fossem meus pais, isso graças a Deus, né, pra glória de Deus, é tudo quem faz é o Senhor, mas se Deus não tivesse me dado os pais que eu tenho, né, talvez eu não estaria onde eu tô, sabe por quê? Porque se meus pais não tivessem também, não só eu a convicção do ministério, mas eles também. Sim. Gente, quantas vezes eu falei, eu Importantíssimo. virei pro meu pai, virei pra minha, falei, mãe, pai, eu não consigo. Ele falou, você vai conseguir porque Deus quem te deu. É Deus que te capacita, é Deus que te levantou, você vai. E eles seguraram meu braço, assim, eu tava mole, eles segurando meu braço e me ajudaram. Então, hoje eu só tô aqui, sentada nessa mesa, com um livro lançado, graças a eles. Se eles não tivessem também a convicção do ministério e eles não tivessem permitido que eu vasse, eu não estaria, eu não teria ido para São Paulo, porque, gente, meu pai largou o trabalho, minha mãe largou o trabalho, a gente tinha uma casa, a gente tinha uma vida estável, a gente largou tudo, 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 tudo. Nossa igreja, eu cresci na igreja. A igreja que eu fiquei dos meus 7 até meus 16 foi a igreja que eu cresci. Eles me viram crescer, a gente Sim. largou tudo pra ir pra São Paulo. É mesmo. Imagina você sair de 12, 13 mil habitantes É. pra uma cidade de 12 milhões. Isso. Então, assim, se meus pais não tivessem ido comigo, se eles não tivessem, não, vamos, a gente vai estar lá junto com você, eu não estaria, a gente não teria permanecido no Raul Gil, em algum momento eu iria pedir pra sair, pedir pra desistir, e nada disso tinha acontecido. Então, tudo graças a Deus, mas graças aos meus pais, né? Nesse percurso aí de 3 anos, como vai acontecer na vida de todo cristão, a gente vai desanimar, a gente vai pensar em desistir, e é necessário que a gente tenha essa base, né? Essa base que te segura, que te fortalece, que te apoia, que te chama a atenção quando você tá errado. Muitas vezes eu já tomei decisões, eu já tive pensamentos e meus pais falaram, não é por aí. Ó, cuidado, não, tá errado. Então, assim, é necessário que tenha esse apoio, mas também esse puxão de Sim. orelha. Sabe, quando a gente tá levantando, puxa a gente pra baixo, coloca os pés no chão de novo, entendeu? Então, é muito necessário ter essa base. Então, se não fosse por eles, talvez eu não estaria aqui hoje. É verdade. Talvez não, certeza. Com toda certeza eu não estaria aqui hoje, né? E a gente vê muitos ministérios, né? Você queria talvez ter começado mais cedo, Sim. né? Mas aí o tempo certo, a maturidade dos seus pais, né? De enxergar muito além do que você podia enxergar naquele momento, Sim. porque os pais eles têm esse poder, né? De enxergar lá Sim. na frente, de total. ver, né? O que vai acontecer. A gente é muito precipitado, a gente, né? Quer se Sim. precipitar. Mas como é importante ter uma base sólida, uma família sólida. E eu estava lendo seu livro mais cedo. Sim. Uma parte dele não deu para ler toda ainda, né? Mas a gente vai terminar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas eu vejo muito, né? O que você falou aqui está Sim. escrito no livro também, né? De você honrar os seus pais. Isso é um princípio, né? Bíblico. E a gente deve honrar, sim, o pai e mãe sempre. Sim. Por isso, talvez, Deus tenha lhe abençoado e honrado Amém. com certeza, né? Porque você tem honrado os seus pais. E Amém. continue sempre assim, né? Que Deus Amém. continue abençoando. E você que é pai, né? Você que é mãe também, lembre-se, né, que nós precisamos criar os nossos filhos para o mundo, né, para servir ao Sim. Senhor. E parabéns, Mariano, né, Uhum. porque você tem criado, né, filhas, né, que têm amado o Senhor, que são apaixonadas por Cristo. Isso é maravilhoso. E Sim. Gabi, e você estava falando que você foi para o Raul Gil, foi para o GT, Sim. né, foram experiências muito marcantes. Sim. E eu fiquei curioso, assim, para saber o que é que ministrou no seu coração na hora que você abriu ali as cortinas do Raul Gil para você entrar. O que é que ministrava ali no seu coração naquele momento? Quando a gente recebeu o sim, né, do Raul Gil e tal, a minha única oração, a única vontade que eu tinha, eu falava assim: "Senhor", sempre foi meu sonho, sempre assisti desde criança, então só de estar ali já era um sonho realizado.
Então, assim, pra ser muito sincera, eu não achei que eu ia conseguir passar pras outras fases, mas eu já tava tão feliz de estar ali. Então, quando abriu as cortinas, foi um misto, né? Tava nervosa, um monte de câmera e o seu Raul ali do lado, gente, porque, meu Deus do céu, eu cresci assistindo os programas dele. Aí eu olho pra frente, tá a Tânia Mara, Flávia Noronha, o Caio Mesquita, inclusive um beijo pra eles, amo demais a vida deles. E então, assim, foi um misto de emoções, foi um nervoso. Mas eu acho que a gratidão era maior do que o nervosismo. Eu estava tão grata de estar ali porque, além de um sonho realizado, foi uma promessa que o Senhor fez, né? Era uma promessa, uma das milhares de promessas que o Senhor já tinha feito, já estava se cumprindo ali. Então, era nervosismo, mas acima do nervosismo estava a gratidão e a convicção de que ali era Deus cumprindo uma promessa na minha vida. Então eu estava muito feliz, gente, estava muito feliz. Acho que a felicidade era muito maior do que o nervosismo. Eu não sei nem se eu tinha conseguido cantar na hora. Né? Você abrir ali aquele momento, né? Você realizar um grande sonho, assim, de estar ali, Sim, né? Então deve ser uma é, emoção, assim, difícil de controlar, né? Mas Deus deu muito. graça, né? E conseguiu, Foi. né? Foi Pra coisa glória de maravilhosa Deus. aquilo que o Senhor fez. Depois do Raul, você falou que gerou-se, o seu nome foi propagado, né? Amém. Sobre toda a nação. Isso é um fato, como a gente já falou. E seu nome foi espalhado. E como é hoje a Gabriele, né? Que é o nome Gabriele. Gabriele, né? Que é o seu nome e o seu nome artístico é Gabi Cardoso. Sim. Como é conciliar, né, a vida da Gabriele e a vida da Gabi Cardoso? Como é fazer isso, né? Porque hoje não deve ser fácil você sair, né, nas ruas e as pessoas lhe veem, sabe? Nas igrejas, Sim. né? É. Assim, eu sempre brinco, eu gosto de brincar que existe a Gabi Cardoso e existe a Gabriele. A gente brinca muito isso. Aí eu brinco. Duplo Isso. personalidade. Aí quando eu tô arrumada, eu sou a Gabi Cardoso. Aí quando eu tô toda assanhada, assim, acabei de acordar, eu sou a Gabriele, entendeu? Mas a verdade é que não dá pra separar. Sabe? Independente de números de seguidores, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Independente disso, é a mesma pessoa. Acima de qualquer número, acima de qualquer título que alguma pessoa coloque em mim, eu sou serva. Então, eu nasci para ser serva, independente se eu vou estar sendo serva pelas nações, por todo o Brasil ou dentro da minha igreja. Então, assim, não dá para separar exatamente, totalmente. Ah, existe a Gabi Cardoso, existe. Então, eu tento juntar, é a mesma pessoa, né? Hoje em dia, realmente, né? Acontece de... Outro dia a gente tava na academia e aí eu tava assim, alongando o braço. E aí uma pessoa tava assim me olhando e eu, meu Deus, por que essa pessoa tá me olhando? E eu assim, ela me alongando. Aí eu pensei que nele tava olhando assim, você é Gabi Cardoso, né? Que passou no Rageu, é. Aí como é que treina, né? Depois você treina toda... tremendo, né? Me olhando. Né? Às vezes a gente tá no shopping, alguém pede pra tirar foto, pra glória de Deus, né? Isso eu vejo muito, muito Deus, sabe? Porque hoje as pessoas nos veem como uma referência, né? De tipo, olha, aquela menina, ela é cristã, ela é uma serva, eu consigo ver Cristo na vida dela. Não é só uma voz bonita, uma voz cheia de técnica, não. É sobre uma pessoa que aprendeu a ser serva, que é serva de Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer dom, acima de qualquer talento, né? Então, assim, a gente tenta separar, né? Normal, às vezes a gente tá em casa, a gente quer ficar um pouco mais tranquila ali, né? À vontade e tal. Mas é a mesma pessoa, sabe? Independente de qualquer número, de qualquer lugar que o Senhor nos coloque, é a mesma pessoa. A Gabi filha, a Gabi irmã, a Gabi cantora, a Gabi que ministra, a Gabi que prega, a Gabi que escreve livro, a Gabi... É a mesma pessoa, só que Deus vai dividindo a gente aí pra várias funções. E, então, não é fácil, né? A É. gente sabe que a dificuldade que é e manter sempre a simplicidade e a humildade. E às vezes, né, a pessoa não fala, você não falar com alguém, às vezes as pessoas podem ficar chateadas, mas a gente não conhece todo mundo, né? Então, às Sim, vezes não falamos com as pessoas que a gente não sim. conhece. Então, é uma dificuldade. Deve ser desafio, bem né? desafiador. Sim, nossa, muito, muito. E a gente sempre tem uma frase que diz: cada pessoa vai conhecer uma versão da gente, né? Então, às vezes, a gente tá ali. Eu sou uma pessoa. Gente, isso assim, eu tenho até que. Não sei, às vezes eu tô andando assim na rua, fico andando assim, ó.
com a cara bem séria. A pessoa tá me olhando assim, eu tô assim, séria, mas é só porque a gente tá assim no meio da rua, né? Ninguém vai andar sorrindo, né? Mas aí a pessoa chega e fala com a gente, aí eu já meu jeitão, já saio rindo, brincando e tal, brincando com a pessoa e tal. Mas realmente tem isso, né? E também a gente nunca sabe quem é a pessoa e tal, então a gente fica sempre, às vezes, mais recluso assim, mas a pessoa chega e fala, Gabi, nossa, outro dia a gente tava na praça comendo, eu e minha família, aí a pessoa, vocês gravam vídeo, né, pra internet, aí já não me conhece do Raul Gil, já me Sim, conhece do Instagram, que eu gravo sim. com as minhas irmãs. Aí pediu pra tirar foto comigo, com as meninas, as meninas amaram, meu Deus, me reconheceram. E não, gente, mas é muito legal, eu amo ver as pessoas, né, conhecer as pessoas que me seguem, eu fico muito feliz, fico muito honrada. Quando acontece de alguém me reconhecer, eu pedir uma foto e tal, eu fico tão feliz, tão grata a Deus, porque, poxa, nunca na minha vida eu ia imaginar um dia estar andando na rua e uma pessoa pedir pra tirar foto assim comigo, não por mim, mas porque, poxa, olha as coisas que Deus faz, sabe? Um dia eu tava na minha cidade, lá, quietinha, estudando e tal, e hoje o Senhor me colocou aí como uma voz pra nação, uma voz pequena, mas é uma voz, entendeu? Uma voz que fala sobre Ele, que fala sobre o amor dEle, que fala sobre a graça dEle, e eu tô muito feliz. Isso é uma honra pra gente, né? Uma dádiva do Senhor. E falando de voz, né? Vamos ouvir aqui a Gabi louvando ao Senhor. E Gabi, você lançou, né, uma música e a gente tá ouvindo direto, né? O Sim, controle é meu, né? Tá passando em sim. todos tempo os é meu. locais, o tempo é meu, né? E a gente tá ouvindo ali todo o tempo e tem sido uma bênção. E como foi essa música, né? Como foi lançá-la, como foi compor, né? E também depois você já pode louvar ela também pra gente ouvir. Perfeito. Então, essa canção, O Controle é Meu, ela é composição de um amigo, Eliseu Fagundes, ele é o compositor. E assim, a história, algumas pessoas já conhecem a história, mas algumas não. E a história dessa canção, ela é muito linda, ela é muito forte, muito profunda, porque na verdade o Eliseu, ele tem um filhinho, Samuel, inclusive um beijo, meu amor, meu lindo da titia. E ele teve um processo com câncer, ainda muito novinho, né? E aí foi um processo que o Eliseu, a esposa dele, Ana, passaram com o Samuel. Gente, imagina uma criança tão novinha, tinha 1, 2, 3 aninhos, passar por tudo isso. Então, assim, você vê como que fica a mente, o coração dos pais. E aí, durante esse processo, foi quando o Eliseu escreveu a canção O Controle é Meu. E olha, vou cantar só uma frasinha. O controle é meu, tudo que você precisa confia. Gente, imagina um pai que tá passando por um processo de câncer com seu filho, dentro de casa, tá vendo todo o sofrimento. Uma criança, um neném ainda. Ele ainda é um neném, né? Hoje ele já tá com 4, 5 anos. Então, mas há um tempo atrás já era bem mais novinho. Então, você imagina. E ele tava escrevendo que o controle era de Deus. Meu Deus. Tudo que ele precisava era apenas confiar nele. Então, assim, isso é algo muito forte. Aí, quando ele entregou pra gente essa canção, nos deu a honra de gravar essa canção. É um dever, foi um dever muito grande. Poxa, imagina eu gravar uma canção que tem uma história tão linda por trás. E logo a gente escolheu, ele mandou outras canções, mas essa foi a escolhida pra estar no EP. Uma preocupação da gente foi escolher canções que falassem com a gente, que a gente sentisse, canções que fossem a nossa verdade Sim. também, né? Não só palavras soltas, mas canções que fossem a nossa verdade também. Então a gente ficou muito feliz de poder gravar essa canção e essa é uma história muito profunda, né, por trás dessa canção. É muito linda ela. Glória a Deus. Vamos ouvir, né? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, mas tua realidade diz que é pra desistir. O processo está te machucando, a ansiedade não tem fim, o coração quase parando, sem forças para prosseguir. Filho meu, se levante desse chão, olhe para o alto, eu sou o Deus que sara o teu coração. Filho meu, esse cenário vai mudar, a alegria
dia voltará. Se prepare, um novo tempo vai chegar. O controle é meu, tudo que você precisa é confiar. O que te fere hoje não vai te matar. Não importa aquilo que você viveu, você sobreviveu. O controle é meu, tudo que você precisa é confiar. O que te fere hoje não vai te matar. Não importa aquilo que você viveu, você sobreviveu, pois o controle é meu. O controle é meu. O controle é meu. Glória a Deus, Muito né? bem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Que Deus. canção, né? É linda demais. Linda, Ministra linda, nossos linda. corações. Glória E a saber Deus. que Deus está no controle de tudo, né? Exatamente. Por mais, não importa o que estamos passando, não importa, né, as dificuldades, mas saber Sim. que Deus ele está no controle de tudo. E essa Sim. canção também tem muito a ver com a sua história, né, Gabi? Muito, meu Deus. Porque eu estava lendo um pouco mais sobre a sua história Sim. e no livro você vai narrar que você passou, né, por uma dificuldade muito grande, a Muito. ponto de pensar até em desistir, Sim. né? E se você tivesse desistido, você não estaria aqui, mas como o Sim. Senhor tem grandes planos, né, Sim. para a sua vida, ele te curou. E esse é o tema do livro da Gabi, né? Curada no altar. Sim. Gabi, como foi, né? Conta um pouco pra gente como foi essa história, né? Processo, Esse né? processo, o que você Sim. passou. E eu vi uma parte que me chamou muita atenção no livro, né? Que quando você vai dizer Sim. que o que te feriu bastante, né? Uma das coisas que Sim. te feriu e te marcou e que contribuiu para que você, para quem não sabe, a Gabi sofreu de uma depressão profunda, né, Sim. Gabi? Sim. E você falou aqui que as feridas, né, interiores se somaram a um sentimento crescente de solidão, a uma ansiedade incapacitante e, por fim, uma depressão avassaladora que me aprisionou em um calabouço de escuridão, Sim. né? Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo que você passou. Então, a depressão, ela... A verdade é que a depressão, ela chega muito... com muita cautela. Sim. Ela é muito quietinha, ela vai chegando aos poucos, começa ali com um dia que você se sente um pouco cansado, um dia que você não quer fazer uma coisa, um dia que você, sabe, ai, tô cansada, tô meio... vou ficar em casa, vou ficar, sabe, deitada ali. E assim ela vai começando, né? E eu acredito que a minha depressão ela começou ainda com 12 anos. Eu passei alguns processos, assim, né, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, questão de amizades, enfim, dentro da igreja mesmo. Então, assim, isso foi me ferindo, sabe, de uma forma muito, muito grande. E a verdade é que hoje eu acredito que eu tinha uma carência de amizades. Eu precisava ter amizades perto de mim, eu precisava ter amigos, eu queria estar rodeada de pessoas, sabe? E chegou um tempo da minha vida que eu não tive amizades um determinado período. E isso me feriu de uma forma tão, tão forte, até porque eu tinha 12, 13 anos. Então, assim, eu era muito nova. Então, eu não tinha maturidade pra lidar com tudo isso, sabe? Com tudo isso que aconteceu, com todo esse processo. Então, por essa falta de maturidade, eu acabei me isolando muito. E aí eu comecei não, eu não quero ir pra tal lugar, porque lá eu não vou ter ninguém pra ficar perto de mim. Então, eu não vou. Comecei a querer ficar só dentro de casa, não queria sair, só ia pra escola. Comecei a ter amizade com algumas pessoas que não eram cristãs. Então, assim, não tem amizade e tal, assim. Eram amizades que não estavam caminhando junto comigo na Sim. igreja. E não eram amizades verdadeiras. Era aquela amizade, assim, que tá ali, oi, tudo bem, pronto, acabou. Sabe? Não era uma amizade, assim, que eu podia ligar e falar assim, olha, ora por mim. Hoje, é engraçado como que uma coisa que me feriu muito no passado, que foi a falta de amizade, o Senhor colocou pessoas... Hoje em dia, eu tenho amigos que eu conto no dedos. Eu consigo contar no dedos os amigos que eu tenho, mas são amigos que se eu ligar agora e falar assim, olha, ora por mim, vai orar.
que me liga e fala, Gabi, não tô bem, ora por mim, eu oro, entendeu? Então você vê como que aquilo que era dor, aquilo que te machucou, aquilo que abriu uma ferida gigantesca em você, Deus pega, Deus sara, Deus transforma e Deus coloca, sabe, no lugar certo. Então, isso foi algo que me feriu muito. E aí eu não soube lidar com tudo isso. E isso gerou em mim uma tristeza, uma depressão profunda. Porém, com 12 anos, eu não sabia o que era depressão. Não sabe? Não entendia o que era depressão, o que era ansiedade. Eu só sei que eu sentia meu coração acelerado, não conseguia respirar e eu achava que era só uma tristeza. Eu literalmente sentia dor no meu coração, sentia pontada, assim. E agora, hoje eu sei que é por conta da ansiedade. A ansiedade gera isso. Ansiedade é uma coisa assim, se você for estudar, gera dor no músculo. Horrível. Gera dor no estômago, a ansiedade tá Muito. ligada no físico, assim, Sim. fisiologicamente no estômago. Então, assim, é uma coisa, a ansiedade é uma coisa diabólica, assim, uma coisa horrível, que ela mexe com toda a sua estrutura. Então, eu pensava assim, às vezes eu tô só sentindo uma dorzinha, nada, já era ansiedade ali. Então, eu fui convivendo com ela até os 14. E assim, eu pensava, olha os pensamentos que o diabo colocava no meu coração, colocava na minha mente. Ai, você não tem amigos, você não é importante, você é feio. Eu tinha um problema enorme de autoestima, eu me achava a menina mais feia do mundo. Eu achava que minha voz era feia, que eu tinha a voz assim de cabrito, eu falava muito, ai, minha voz é a voz de cabrito. Nossa, eu odiava. Gente, eu não conseguia me ouvir. Meu Deus. Você tá vendo? Olha, isso tudo mentira do diabo que o diabo tentava colocar na minha mente. E aí, com 14 anos, foi quando tudo se agravou. Porque aí foi quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. Porque eu começava a pensar assim, gente, eu tô fazendo hora extra na Terra. Olha o que eu pensava, gente, tô aqui, não tenho, eu pensava assim, ou eu vou tirar minha vida, ou então eu vou morrer cedo. Eu achava muito que eu ia morrer cedo, assim, com 18 anos. Olha isso, que coisa diabólica, graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas assim, esse tipo de pensamento. E meus pais, eu nunca abri isso pros meus pais, sabe? Foi algo, eu acho que isso que pesou. Porque talvez se eu tivesse sentado, se eu tivesse conversado com eles, se eu tivesse falado, mãe, pai, eu tô sentindo isso, eles tinham Você me não tinha ajudado, alimentado, né? eles tinham me orientado, eles tinham me levado pra uma psicóloga muito tempo antes, sabe? Então, assim, eu não contava, eu não conseguia me abrir, eu não conseguia contar. Muitas vezes eu ia dormir, eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu falava, e eu sabia que Deus, eu já tinha muita convicção do que Deus queria pra mim, eu sabia, e eu falava assim, Senhor, por que eu? Jesus, eu não me vejo capaz, eu não consigo. Eu lembro de uma vez que eu orando assim, gente, eu me emociono, porque eu lembro que eu orei e eu falei assim, Senhor, o Senhor não erra, mas o Senhor errou comigo, porque eu não consigo cantar, eu não conseguia cantar na minha igreja, eu tenho vídeo assim, eu cantando, eu fechava o olho assim, eu ficava assim, ó, travada. Não me mexia. Hoje em dia eu vejo assim, como que a gente tá ministrando, eu pulo, eu tô ali assim no altar, sabe? Deus transforma muito. Eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor errou. O Senhor não erra, mas comigo você Meu errou. Deus. Comigo o Senhor errou, eu não consigo, eu não tenho. E muita gente entregava pro meu pai, entregava pra minha mãe, entregava pra mim. Você vai andar pelas nações, sua voz vai alcançar lugares que você nem imagina. E eu falei, como? Se eu não consigo cantar dentro da minha igreja, eu era muito tímida, eu não conseguia ir no mercado comprar. Meu pai falava, Gabi, vai lá, eu não conseguia entrar no mercado, comprar, dar uma coisa que eu ficava toda me tremendo. Uma coisa assim, horrível, coisa de ansiedade mesmo, me travava. Até que um dia eu não acordei assim, com raiva, tinha acontecido nada. Eu simplesmente acordei e sabe, aquele sentimento que você olha e você fala assim, cara, o que eu tô fazendo na Terra? Pra que eu tô aqui, sabe? Eu falei, não vejo sentido mais, não conseguia ver mais sentido. E aí eu lembro de olhar, eu tinha muitos remédios assim, né? A gente guardava remédios pra dor de cabeça, remédios, enfim, vários tipos de remédios e tal. E aí eu lembro e falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não tinha corda, porque a gente tinha rede e não tinha corda. Meu pai, ele, como ele trabalhava, né? Meu pai sempre teve acesso a algumas coisas, então eu falei, não vou fazer isso, vou pegar remédio. Porque ali vai ser, eu vou tomar, ninguém vai saber que eu tomei, quando vai me achar, eu vou já estar caída no chão morta. Olha o que eu pensei. Planejei tudo. E aí, pra você ver que eu acho que eu entrei em um estado de choque, porque eu tomei. Gente, eu não sei, eu não lembro nem quantos remédios. Eu sei que passava, assim, das 12 cartelas que minha mãe tinha achado. Meu Deus. Sem contar as outras que eu tinha jogado fora. E aí, eu lembro que eu tomei. Olha aí, gente, eu fui varrer a casa e fui ouvir louvor. Isso depois de ter tomado remédio Tomei e falei, só esperar agora, né? Só esperar. E meu pai, na época, meu pai e minha mãe tinham um comércio.
E eles estavam lá trabalhando e eu em casa sozinha. As meninas estavam na minha avó e eu. Enfim, aí foi quando. Sabe, eu lembro de estar varrendo a casa, coloquei, se vocês quiserem pesquisar, podem colocar, Não Pare, da Sara Beatriz. Foi um cover que ela fez. Eu amava ouvir os covers da Sara Beatriz nessa época. Quando ela começou, amanheceu, nada pesquei, enfim, começou a cantar o louvor. Quando chegou o refrão, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aí eu parei assim, eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Sabe quando cai a ficha? Eu lembro de eu sentar na mesa e eu comecei a chorar tanto, 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 tanto. E minha mãe, de noite, era o horário que tinha mais movimento no mercado. Era o horário que realmente não tinha como. Alguma coisa aconteceu, minha mãe foi pra casa, bem na hora que eu tava sentada na mesa de cabeça baixa. Eu falei assim, meu Deus, agora pronto, eu vou morrer, vou pro inferno, não vou ver mais meus pais, como que vai ser de mim? Com que cara eu vou chegar na minha mãe e no meu pai e vou falar, mãe, tomei vários remédios, por que você fez isso? Ah, mãe, porque eu não tinha, como que eu ia fazer isso? Meu Deus. Minha mãe chegou e falou assim, minha filha, o que aconteceu? Minha mãe começou a entrar em desespero, desespero, desespero. E eu não conseguia falar, e aí eu comecei a ficar com... Aí foi nessa hora que começou a me dar crise de ansiedade. Aí o que eu já tava com dor no estômago, fiquei com falta de ar. Minha mãe falou, Gabi, o que foi que aconteceu? Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tomei remédio. Aí ela falou, você tava com dor? Aí eu falei, não, mãe, eu tomei remédio. Aí minha mãe já deu... Aí ela, tá, me mostra. Ela fez assim, me mostra. Aí ela abriu a caixa e algumas cartelas eu tinha deixado na nossa caixa de remédio e outras eu tinha jogado fora. E quando ela foi vendo, qual foi o que você tomou? Ela falou. Aí eu fui mostrando. Fui mostrando. Daí ela pegou umas 12 cartelas de ibuprofeno. Só de ibuprofeno eram umas 12 cartelas, sem contar as outras. Aí ela olhou assim, aí acho que pra não me assustar, ela falou, eita, a gente vai ter que ir no hospital. Calma aí, eu vou chamar seu pai. Aí eu, não, mãe, não chama o pai. Comecei a ficar em desespero. Ela falou, vamos ter que ir pro hospital correndo, vai se vestir. Eu tava com um pijama, sabe? Toda descabelada, assim, sabe aquilo que você tava... Já tinha largado, assim, de mão, sabe? Peguei, vesti uma roupa, minha mãe foi pro meu quarto, chamou meu pai. Eu lembro que meu pai, eu não sei como até hoje Deus fez ele fechar aquele mercado, porque tem toda coisa, né? Tem que trancar, tem que fazer. Eu sei que só baixou a porta, assim, meu pai voou no carro. Saiu voando naquele carro, eu só lembro de a gente entrar no carro, pronto, já chegou no hospital. Foi muito rápido, meu pai puxou, assim, não sei quantos quilômetros. Desesperado, e todo mundo desesperado. Meu Deus, por que você fez isso e tal? Quando a gente chegou no hospital, eu precisei fazer lavagem. E aí ele falou assim, você tomou quantas cartelas? Umas 2, né? E aí ele já tava nervoso, 2 cartelas de ibuprofeno já é muita coisa. Eu falei, não. Aí ele falou, tomou quantos? Tomamos 12. Aí ele já se assustou, o médico já se assustou, foi logo já começar a fazer o mais rápido possível. Essa cena é uma cena que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Foi a pior, assim, cena mais horrível. Porque eu tenho pavor de hospital. Pavor mesmo. Assim, até hoje meu pai tem que me segurar pra eu tirar sangue. Então é um pavor muito grande. Então, já tava muito apavorada com toda a situação. Ainda tô no lugar que eu tenho mais pavor no mundo. Então, piorou tudo. Então, eu tava deitada na maca e tinha que botar o cano, né, aqui. Só que eu tenho desvio de septo. Então, eles tiveram... E na época eu nem sabia. Hoje eu sei por quê. Porque eles tiveram que colocar um de criança. Não era o pra minha idade, era o de criança, aquele bem fininho. Só que ainda assim tava com muita dificuldade pra entrar. Então tava doendo muito, porque justamente, eu lembro que eles colocaram nesse e é justamente o que eu tenho desvio. E nossa, doía muito. E aí teve uma hora que eu entrei em desespero. Minha mãe ficou tentando me acalmar. O médico tentando furar minha veia pra botar o remédio né, parar algum remédio que era necessário. O meu pai me segurando e a moça tentando colocar. Então, você imagina, tava minha mãe no meu pé, um outro médico aqui, um outro tentando me furar, uma botando aqui, meu pai tentando me segurar. Na hora que ela conseguiu, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu puxei, assim, o negócio, eu fiquei tão desesperada, assim, me batendo, eu puxei. Quando eu puxei, me deu vontade de vomitar, e eu comecei a vomitar. Eu virei de lado, eu vomitava o pé do médico todo, e meu pai me segurando pra eu não cair, porque eu já tava fraca, minha mãe, assim, desesperada já, e o médico, e eu aqui assim, ó, tentando furar o braço. Uma cena, assim, gente, de terror. Só que... Eu acho não, tenho certeza. Naquele momento, era o Senhor que estava limpando. Sim. Porque quando eu vomitava e os remédios já estavam fermentando, já estavam todos assim. Eu vomitei só assim, sabe, cheio de Ácido, né? espuma, assim, uma coisa ácida, uma coisa horrível, horrível, assim.
Ainda assim, eu precisei colocar, Sim. porque ainda tinha um... Eu lembro que o cano passava, assim, uns remédios, assim, alguns quebradozinhos, assim, já estavam fazendo efeito, né? E meu pai, assim, me segurando. Nossa, gente, foi uma coisa horrível, eu lembro exatamente. E aí, meu pai teve que ir pra casa, porque minhas irmãs pequenas estavam lá, e minha mãe ficou no hospital comigo. E aí, eu lembro daqui, bem na hora que eu tava no hospital, minha avó, do Rio de Janeiro, ligou. Gabi, filha, tá tudo bem? Sua irmã sonhou. E o teu irmão, os dois irmãos, minha tia e meu tio, tinham sonhado com um piolho, com um dente, com não sei o quê. Aí nessa hora, minha mãe não tinha chorado nada. Nessa hora, minha mãe chorou. Minha mãe começou a chorar. Mãe, a Gabi tentou se matar, minha mãe, não sei o quê. Aí ficou, nossa, e eu chorando, chorando, chorando. Até que teve um momento no hospital que minha visão começou a escurecer. E aí eu falei, mãe, minha visão tá escurecendo. E aí eu fiquei meio tonta, assim, ela falou, calma, vou chamar o médico. Foi. E eu fiquei assim, de olho fechado, sabe? Fiquei assim, porque eu tava bem tonta, minha visão tava escurecendo, eu fiquei assim, deitada. E aí, sabe quando você sente? Porque a gente sente quando tem alguém, né, na sala, quando tem alguém com você. E eu senti que alguém tava entrando e tava comigo ali. Aí eu pensei, minha mãe já voltou, então eu vou ficar aqui. Fiquei tranquilinha, achando que minha mãe tava ali e tal. Passou, assim, uns minutos. Minha mãe entra e fala, minha filha, o médico tá vindo. Aí eu lembro de perguntar, eu falei, mãe, você não tava aqui antes? Não, filha, eu fui chamar um médico naquela hora que eu saí. Sabe aquela convicção? Eu falei, gente, é Jesus que tava aqui. Mas sabe por quê? Porque enquanto acontecia tudo isso, minha mãe tava falando com a minha avó e passou ainda o tempo, passei algumas horas no hospital, só fui pra casa, acho que no outro dia de manhã eu já era de madrugada. Isso tudo era o quê? 6 horas da noite? Eu lembro que eu fiquei com vergonha de Jesus. E eu lembro eu ficava chorando toda hora. E eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou cantar? Meu Deus, eu fiquei com vergonha de Jesus. E ali, sabe quando parece que Jesus tá falando assim, que eu não desisti de você? E uma coisa que eu sempre falo assim, quando eu desisti de mim, ele não desistiu de mim. Inclusive a nossa canção. Ai, gente, acho que eu sei se eu vou conseguir cantar essa canção agora. A canção Sou Jesus. Ela a gente escreveu quando eu ainda tava com depressão, né? Porque depois do episódio de suicídio, eu ainda passei por muito tempo de depressão. E não só depressão, aí eu comecei a ter síndrome do pânico. E aí eu lembro que eu e meu pai, a gente ficava muito tempo no quarto, né? Nessa época que eu tava tendo um pânico. E eu lembro que eu travava, gente. Eu ficava assim, eu não conseguia me mexer. Eu lembro que meu pai, ele sofria muito, meu pai e minha mãe, porque... a depressão, ela me humilhava, assim, só vivia de pijama dentro de casa, o cabelo, eu não conseguia tomar banho, de lavar cabelo, eu passava, assim, de 2 dias, gente, sem tomar banho, eu não tenho orgulho de falar isso, eu fico com nojo só de pensar, eu passava 2 dias sem tomar banho, porque eu não conseguia levantar da cama. Em um momento que a gente tava, eu tava assim, eu lembro que eu tava toda assanhada, eu lembro que eu ficava muito inchada, eu não sei porquê, eu sei que eu ficava muito inchada, né? Mesmo antes de tomar o remédio, eu inchava muito. E aí meu pai foi no quarto e falou assim, filha, Deus me deu essa melodia aqui, vamos? E eu não tava com vontade de fazer nada na época. E aí, ele falou assim, ai, Deus me deu essa melodia, mas eu não tô conseguindo terminar. Eu falei, pai, traz pra cá, vamos compor. E isso, eu não consegui, eu não tomava nem banho, não queria fazer nada. E aí, ele foi lá pro quarto, foi eu e meu pai, minha mãe depois chegou também, e a gente começou a cantar. E isso eu com depressão. Aí, olha a letra que eu e meu pai escrevemos. Ó. Quantas vezes tem sofrido em silêncio, suportando tanto peso e muita dor. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro escondido tanto ódio e rancor. Mas Jesus está dizendo, eu te amo, estou aqui. Ai, Jesus. Segura em tuas mãos, jamais esquecerei de ti. Eu não desisto de você e te provei naquela cruz. Dos teus pecados te livrei. Venha comigo para a luz. Só então terás a paz e verás o que é o amor. Sou Jesus, o ressurreto, o Redentor. Eu sou o Consolador. Essa era a letra que eu e o meu pai
a gente escreveu quando eu tava no meu quarto e eu não conseguia fazer nada, sabe? Então, assim, essa música ela é muito especial pra gente porque eu tenho certeza que isso era Jesus falando pra mim. Enquanto eu tava trancada num quarto, E olha isso, quando eu comecei a ficar... Quando eu tava no lugar mais profundo, porque de toda a depressão, acho que esse foi o ponto mais fundo que eu cheguei. Que foi quando eu comecei a ter depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Meu pai começou a cair também. Porque ele começou a ficar... Eu lembro do meu pai, assim, deitado no quarto. Meu pai conta, assim, hoje a gente conversa muito abertamente sobre... Meu pai conta que, às vezes, ele parava, assim, na sacada. E ele sentia vontade de se jogar da sacada. Porque ele não suportava ver a situação que a gente tava passando. Então, assim, você vê a minha força, a minha base já tava começando a cair também. Tava começando a se desestruturar. Então, você vê, E olha a canção que Deus entregou pra gente. E hoje essa canção que, nossa, ela ministra sobre mim, ela ministra sobre a vida de outras pessoas e ela fala exatamente isso. Eu não desisto de você e eu te provei naquela cruz. Sabe, quando o Senhor, ele morreu naquela cruz, lógico, ele não disse que a gente iria viver uma vida, assim, de riqueza, de tranquilidade. Não, o caminho, ele é difícil. Mas todas as nossas dores, ele levou naquela cruz. Então, não tem por que a gente carregar esse fardo. A Bíblia é clara quando ela diz que o fardo de Jesus é leve. Então, não tinha por que eu estar carregando aquele fardo. E foi quando uma bispa liberou uma palavra sobre a minha vida. Que eu seria curada no altar. Quando ela liberou essa palavra, eu tava tomando 2 remédios. Eu tava tomando o Êxodos, porque eu comecei a tomar outro, meu corpo não conseguiu, e aí eu tive que passar pro Êxodos. Todos os dias eu tomava. Todos os dias. Eu tomava café e tomava ele, porque ele era muito forte, né? Então eu não podia tomar de barriga vazia. E quando eu tinha síndrome do pânico, quando eu tinha ataque de pânico, eu tinha que tomar o Rivotril. Só que era muito constante esses ataques. Então, eu tomava muito Rivotril, então eu vivia muito dopada. Não só pelo Êxodos, mas também por conta do Rivotril. E eu acho que isso tava começando a me matar. Sabe, esses remédios estavam começando a piorar a situação do que eu tava passando. E, gente, inclusive, eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu sempre falo que eu parei de tomar o remédio, mas eu não estou dizendo que você precisa parar. Você tem que seguir aquilo que o seu coração mandar, aquilo que o Senhor te mandar. A ordem do Senhor pra minha vida foi parar. Sim. Mas às vezes a ordem do Senhor pra vida de uma pessoa, ela vai usar os remédios pra curar a vida dela. Então, não é ser, sabe, irresponsável de parar, porque Deus fez assim com fulano. Não, continuem com psicólogo. A psicóloga me ajudou muito, o psiquiatra me ajudou muito, tomei remédio por muito tempo. Mas, entendeu? Então, tomei até que a bispa liberou essa palavra sobre a minha vida. E quando ela liberou essa palavra, eu guardei ela pra mim, meus pais guardaram essa palavra também, e eu parei de tomar. E quando eu parei, não foi assim, de um dia pro outro. Eu ainda passei 1, 2, uma semana assim, ainda sentindo, mas eu tinha convicção de que Deus tinha me curado. Então, acho que o que me curou não foi só parar os remédios, mas foi a convicção de que eu tinha sido curada no altar. Glória a Deus. É mesmo, Gabi. Glória a Deus. É lindo, né? Se ver. Quem vê hoje não imagina. É. Eu jamais imaginaria a Gabi, né? Ali triste. Com a menina hoje que a gente vê uma alegria. Quando ela chega, Sim. transmite uma alegria tão... Mas a gente já ouvi muito isso e é muito forte, é muito certo. O testemunho, o processo que você passa, gera o testemunho que muitas pessoas vão precisar ouvir de você, Sim. né? E é onde hoje Deus, né, te colocou como voz, né? Não só para Sim. cantar, mas para ministrar na vida de outras pessoas que precisam de Sim. ouvir esse testemunho, de ouvir essa voz. Sim. E hoje a gente conheceu, né? Realmente Sim. um pouquinho, né, do que a Gabi passou, tão jovem, mas hoje a juventude, ela tem sido muito alvo, Sim. né? Da ansiedade, a síndrome do pânico é algo muito forte, a depressão. Sim. Então é algo que é uma doença do século, né? E que muitas pessoas às vezes não sabem como pedir ajuda, o que fazer, como... E aí o seu testemunho vem muito claro, né? Sim. E essa canção que Deus deu Glória a Deus. foi lindo, né? Glória E a eu Deus. tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao coração de muitas pessoas que estão assistindo. Eu creio. Gabi, o que Deus te ensinou no fundo do poço que você nunca aprenderia no palco? Ser dependente dele.
a gente sempre diz uma coisa que a gente conversa muito lá em casa. A gente, graças a Deus, a nossa família, ela é muito baseada em diálogo. Então, a gente conversa muito. Às vezes, eu tô assim, alguns pensamentos, eu chego, pai, mãe, vem cá, a gente começa a conversar, e aí eles me ajudam, conversa. Então, a gente conversa muito. E uma coisa que a gente fala que o lugar mais perigoso não é quando tem pessoas te criticando, mas quando tem pessoas te elogiando. Verdade. Porque quando você tá em visibilidade, quando você tá recebendo elogio, isso pode entrar de forma errada no seu coração. Então, e quando a gente tá lá em cima, a gente pensa, eu consigo. Eu cheguei aqui. Ué, se eu cheguei aqui, eu consigo me manter aqui. Só que não é assim. Quando você tá no fundo do poço, que você só tem Jesus, você aprende por obrigação ser dependente dele, Verdade. sabe? Porque se você não depender dele, você vai depender de quê se você não tem nada? Sim. Então você aprende a ter ser totalmente dependente dele. E talvez se você fica só em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima todo tempo, você passa a achar que você consegue alguma coisa e a gente não consegue Esquece nada. de quem colocou, né? Esquece, exatamente. Então, o processo é tão mais importante do que o final, sabe? Sim. Do que chegar em algum lugar, do que chegar em algum patamar ou receber algum nome. É sobre você entender que você é dependente dele. Quando você entende aqui no início da caminhada, você entende que você é dependente dele, quando você tá lá em cima, os elogios, eles não corrompem o seu coração ou não entram de forma errada, porque você sabe, você tem a consciência de que nós somos chamados de filhos, nós somos chamados de servos, mas ainda assim, o que a gente tem é por graça, a gente não merece. Então, se eu tenho algo, é pela graça dele. A Bíblia é muito clara, né? Paulo vai dizer, se há algo bom em mim, é É Cristo. verdade. Não tem nada de bom em mim. Se eu tenho alguma coisa assim pequena de bom em mim, foi Cristo que me deu. Então, a dependência, ela gera tudo isso, gera todos esses sentimentos. E eu acho que essa dependência, ela vem do processo. O processo, ele te ensina a ser dependente dele. E o que você diria hoje para os jovens, né, que estão nos ouvindo, né, que estão passando por situações muito parecidas, Sim. né, ou até mais, porque uma coisa que eu li no seu livro, né, que a gente deve respeitar a dor de cada pessoa, De né? cada A gente pessoa. nunca sabe, às vezes a gente acha, mas é só uma besteirinha, isso é porque não tá orando, isso é, né? Isso. A gente tem que entender a dor do outro, Sim, né? respeitar, né? E respeitar. Então, o que você diria para o jovem que está passando por essa situação, ou para um adulto, qualquer pessoa, aquele que está nos ouvindo, que Deus está levando essa palavra, que Deus está levando esse podcast até os lares neste Amém. momento? O que é que você diria para essas pessoas que estão passando por situações parecidas com a sua? Eu acho que eu posso resumir isso em apenas uma frase, é se apegue em Jesus. Glória a Deus. É se apegue e se encha dele. Porque quando você se apega e você entende que você precisa ser preenchido por Jesus, as outras coisas se tornam coisas pequenas. Eu acho que a raiz de tudo aquilo que eu comecei a sofrer ainda lá atrás foi porque eu queria ter amizades, porque eu queria ter pessoas. E eu não entendia que Jesus já era suficiente para mim. Jesus já era suficiente. O que eu já tinha em Jesus já era suficiente. Eu queria mais. Então, quando você se enche dele, você entende que ele é suficiente. Glória a Deus. Sabe, eu sempre falo muito sobre o Salmos 23. Ele vai dizer: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que você vai ter tudo na vida, mas é que ele é seu tudo. Então, se ele é seu tudo, você não sente falta de nada. Verdade. Sim, Ele já é tudo pra você. Então, se apegue em Jesus. E verdade. se você está passando por um processo de depressão, por um processo de ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer sentimento assim, que vem trazendo coisas ruins pra você, se apegue em Jesus, mas também procure um profissional. Sim, Porque o profissional são pessoas que o Senhor capacitou verdade. pra estar auxiliando, né? Gente, se não fosse Deus, Deus que deu a inteligência pro psicólogo tá te ajudando, ele que deu a inteligência pro psiquiatra, né? O Senhor, ele vai designando funções Verdade. e Deus designou isso para essas pessoas. Então, se a gente tem acesso, se a gente tem a possibilidade de ir atrás e pode ir atrás de pessoas assim para te ajudar, é bom, vá no psicólogo. Se for necessário que o psicólogo te passe para um psiquiatra, vá, mas sempre colocando Jesus perto de você também. Jesus à Verdade. frente e procurando ajuda, né? Porque é sobre se movimentar também. Glória a Deus. Eu vou- E a importância de uma coisa que você falou. Se lá no começo você tivesse conversado com seus pais, talvez isso não teria acontecido.
E acho que isso é algo também uma barreira para a juventude, que é não dialogar, né? De não conversar, né? Com os pais. E isso os próprios pais têm que quebrar isso, de Sim, conversar, e para que minha mãe sempre dizia, seu melhor amigo é seus pais, sim, com né? certeza. É Glória a isso. Deus. Gabi, o que você faz, né, quando você ora e parece que Deus está em silêncio? A gente precisa entender que nem todo dia que a gente orar, Deus vai descer no quarto e a gente vai rodar ali no mistério, sabe? O silêncio de Deus também faz parte do seu trabalho, sabe? Quando Deus está trabalhando, às vezes ele precisa ficar em silêncio e a gente precisa entender o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não significa que ele nos abandonou, significa que ele está trabalhando, mas ali, no tempo dele, né? Então a gente precisa entender e não ter uma fé firmada só apenas quando Deus fala. Porque vai ter muitos momentos que Deus vai se calar. Na própria Bíblia, você vê que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento vai ter uma folha em branco. Aquela folha em branco, ela representa um tempo enorme que o Senhor passou sem falar com nenhum profeta. Então, Deus vai se calar, é bíblico. Vai ter momento que o Senhor vai ficar em silêncio. E é nesse momento que a gente precisa continuar insistindo, orando. E não parar. Continuar orando, 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 orando. E orar sem cessar. Glória a Deus. E assim, Gabi, existem situações, né? Você como no ministério, tô com a agenda, vou cantar, vou ministrar. Sim. E é normal que nem todo dia a gente tá bem, né? A gente acorda bem. Sim. Como você lidar com isso? Às vezes você tem que ministrar algo que você tá ali angustiada. Como que você lidar assim nesse dia bem difícil? Nossa, olha, isso é muito forte. Eu gosto muito de estar falando sobre isso no meu Instagram, que às vezes você vai estar ministrando sobre cura, precisando, sabe? Às vezes você vai estar ministrando sobre alegria enquanto você tá chorando. Então, assim, é aquilo, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, então ela corta você, mas ela corta pra mim. Enquanto eu Sim. tô ministrando sobre a sua vida, eu também tô ministrando sobre a minha. Enquanto eu posso estar triste, eu posso estar toda quebrada, mas eu tô no altar e eu tô falando como Paulo. Paulo tava na prisão quando ele fala, alegre-se no Senhor, lá na carta de Filipenses. É a mesma coisa. Então, eu posso estar lá no altar toda quebrada, mas eu tô falando assim, se alegrem no Senhor. Tenha confiança em Deus, confie nos planos de Deus. Eu não tô falando só pra a pessoa que tá ali, mas eu tô acreditando no meu coração. Então, assim, é sobre você entender que você não está ministrando somente sobre a vida de outras pessoas, mas sobre a sua vida. E às vezes você precisa exercer isso sobre colocar a mão na sua cabeça e falar assim, eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre a minha família. Glória A gente Deus. exerce muito isso na minha casa. Quando a gente vai orar, eu oro pelas minhas irmãs, elas colocam a mão na minha cabeça, eu coloco a mão na minha cabeça, eu coloco na mão, e a gente sempre declara isso, porque a gente está declarando diariamente sobre a Sim, vida de outras pessoas. verdade. Mas a gente precisa aprender a declarar também sobre a vida dos nossos. E Glória a gente Deus. a gente aprendeu muito isso na nossa casa. E a gente exerce muito isso, de declarar sobre a gente também. Então, é nesses momentos em que a gente está declarando sobre a vida de outras pessoas, a gente declara também sobre a nossa. Isso é tão verdade, né? Que às vezes a gente está passando por situações e a gente está ministrando sobre algo que a gente está passando, né? E às vezes a gente acha que é para o outro, mas a ministração sempre é para nós. Sim. E a gente está falando hoje sobre pessoas que estão passando por tristezas. E ontem, rapaz, me veio uma angústia, assim, tão pesada, eu nunca tinha sentido, sabe? Sim. E aí fiquei ali no quarto, fui lá de tarde, fiquei no meu quarto a tarde toda. E fiquei assim, sem vontade de sair do quarto, sem vontade de fazer nada. E hoje pela manhã, Deus me deu uma oração e eu orei ao Senhor. E aí a gente está aqui falando sobre. Sim, Então, assim, meu a gente tem Deus. que passar para a gente ter respaldo, né? E ministrar. Sim. Então é muito forte isso, né? Exatamente. Exatamente. É uma frase que eu sempre falo que antigamente eu dizia assim que não tem como eu falar de cura se eu não fui curada. Hoje eu já troco, eu aprendi a trocar. Não tem como eu falar de cura se eu não conheço o dono da Da cura. Entendeu? Então, Deus, ele vai nos apresentar situações. É igual a gente brinca assim, a gente ora por paciência, Deus vai colocar a gente em situação que a gente precisa Verdade. exercer a paciência, Isso. né? E é exatamente isso, Deus vai nos colocar em situações pra gente Experiências, né? conhecer mais dele. Porque você vai ter propriedade pra falar. Verdade. Sabe, hoje eu posso vir aqui na mesa e falar, gente, eu fui curada da depressão, da ansiedade, eu tentei contra a minha vida, eu tentei suicídio, mas hoje Deus colocou. Isso não é
algo que eu preciso falar. Vocês falaram aí que hoje você vê uma menina que ri, que brinca, que tem alegria. Eu não preciso falar Sim. que eu sou alegre. Sabe, Deus, ele me preencheu de tal forma que isso transborda sobre a Verdade. vida de outras pessoas. Eu não preciso vir aqui falar assim, eu sou muito feliz. Não, isso é o que as pessoas veem, entendeu? Então, vocês veem. E isso foi graças ao que Deus me fez passar. Então, hoje, eu posso até dizer, eu posso contar as inúmeras histórias que aconteceram comigo e vocês vão falar, gente, não parece. Não parece que uma menina assim passou por isso. Mas por quê? Porque Deus me fez passar por aquilo. Hoje eu tenho propriedade pra chegar aqui e falar, olha, eu não conheço só o dono da cura. Eu não conheço só a cura, mas eu conheço o dono da Glória a cura, Deus. né? E se ele não quisesse ter me curado, e se hoje eu tivesse ainda com depressão e tomando os remédios, ele continuaria sendo Deus. Porque eu não conheci somente a cura, eu conheci o dono da cura. Então é sobre conhecer a ele, entendeu? Glória a Deus. E maravilhoso, né? Este momento, esse podcast, né? Amém. Tá incrível. Glória a Deus. Né? E esse livro, hoje eu comecei a meditar e estava fazendo devocional e Deus trouxe uma palavra muito poderosa pela Sim. manhã, né? Uma palavra de cura, de motivação. Amém. Assim que eu abri o devocional, Deus já falou assim, levanta-te, vai, te Que anima, benção! né? Daí a gente já acordou assim de manhã já com Sim. essa injeção que o Senhor nos traz, né? Glória a Deus. E eu glorificar a Deus por tudo que você tem escrevido neste livro, né? Então, se Amém. você também que está em casa, né, que quer conhecer um pouco mais da história da Gabi, do Ministério da Gabi, super recomendo o livro. Hoje eu ligo ele quase todo. É pininho, assim, você que tem preguiça de ler, que não Sim. gosta muito de ler, eu acho que deveria ser até o seu primeiro livro, né? Sim, é Pequenininho, pequenininho. tem fotos, então, assim, muitas coisas é foto. É Então, assim, né? ilustrativo, né? Você Ajuda já vai muito. vendo ali, então um livro muito bom, uma É. linguagem muito fácil de ler Sim. e é muito profundo. Tudo aquilo que a Gabi contou aqui no podcast, né? Você vai poder ouvir ela narrando praticamente. Que a gente conhece a voz da Gabi, estava Sim. lendo ali e ouvindo a Gabi falando aqui no nosso ouvido, né? Sim. Sobre a sua história, sobre aquilo que Deus fez, né? É mais detalhado ainda do que ela contou aqui, porque o Sim. tempo aqui é resumido, mas no livro é completo. E Gabi, você falou algo aqui no livro que eu marquei, grifei assim, e várias vezes você repete. Sim. É que você falou que você foi ferida também dentro da igreja, né? Sim. Você usou um termo mais bonito, mas vamos resumir, né? Você foi ferida dentro da igreja, né? E isso é muito normal, Sim. né? A gente abre aspas Totalmente. aqui. No ambiente cristão, no ambiente da igreja, a gente vê muitas questões, né? Muitas pessoas sendo feridas. Sim. E a gente vê também vários textos bíblicos, né? Que eu até grifei Sim. alguns aqui. Provérbios 18, 21, Salmo 140, versículo 3, Tiago 3 e 6. E vários outros textos vão falar sobre a língua, né? O poder da Sim. língua, o quanto que a língua fere, o quanto que a língua mata, o quanto que isso Muito. é prejudicial. Sim. E hoje você está, né, como a gente falou, em evidência, para a glória de Deus, mas também Sim. você já esteve lá no conjunto, né? Sim. Você já esteve lá e ninguém lhe conhecia, ninguém estava no É, anonimato. escondida. Então você pôde experimentar dessa língua, né, ferina, dessa língua, né, que fere, que Sim. machuca, que maltrata, e que muitas pessoas às vezes estão passando até por isso. Quantas pessoas não saíram da igreja? Quantas pessoas não Sim. se desviaram? Né? Por quê? Porque passaram por uma difamação, por uma calúnia, por uma fofoca. Sim. E aí no seu livro você fala isso várias vezes, né? Sim. O que tem até uma frase que você botou assim, uma pergunta que você fez: como pode a dor nascer onde se busca o amor e a cura? Né? Então assim, Gabi, como lidar com isso, né? O que nós devemos fazer? E lá no livro você fala muito bem sobre isso, mas eu queria ouvir de Sim. você aqui ao vivo. Assim, para você lidar com esse tipo de dor, é exatamente você olhar para o alvo e não olhar para o lado, porque você só é ferido se você se permitir ser ferido, sabe? E a gente precisa entender que a nossa fé, ela deve estar respaldada em Jesus, sabe? Infelizmente, isso é do ser humano, né? Isso a gente não aprende assim do dia pra noite, né? Realmente é do ser humano a gente querer validação, a gente querer estar rodeado de pessoas, nós fomos seres criados para socializar. Se fosse para viver sozinho, Deus tinha feito só Adão ou Deus tinha feito só Sim. a Eva? Uhum. Não, ele fez dois. Entendeu? É uma sociedade. Então, nós somos seres feitos para socializar. Mas, assim, a nossa fé, o nosso servir, o nosso ser servo não deve estar respaldado em pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. A gente fala assim, que a gente foi ferido. Mas quantas vezes a gente feriu?
Porque, olha, eu conto aí sobre Malco, né? Que era um servo do sumo sacerdote, enfim. Pedro feriu Malco, cortou a orelha de Malco. Naquele momento, ele não podia ser mais sacerdote, porque ele estava estudando para ser Sim, sacerdote. verdade. Eu não ia conseguir mais, porque para ser sacerdote não pode ter cicatriz, não pode ter machucado. Ali ele acabou com os sonhos. Pedro feriu na maldade? Não, ele queria proteger Jesus. Então foi uma. Defesa, né? Vamos colocar numa linguagem um pouco mais atual? Foi religiosidade. Sim. Quantas vezes a gente fere uma pessoa achando que tá fazendo um bem, mas a gente tá ferindo? Sim. E quantas vezes a gente foi ferido porque uma pessoa achou que estava fazendo um bem Sim. pra gente, mas na verdade estava nos machucando da forma mais profunda. Então, assim, a gente precisa entender que quem feriu foi um ser humano. O ser humano é imperfeito. O único perfeito é Jesus. Quem nos feriu não foi Jesus. Se você pegar uma pessoa que foi pra fora da igreja, você pergunta assim, tá, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, não vou ficar lá. Mas quem te feriu foi Jesus? A pessoa fala, não, foi fulano de tal. Porque não foi Jesus, não é Jesus que nos fere. Não é. Gente, Jesus, ele. Se em algum momento ele puxar a nossa orelha, porque ele vai, Jesus, ele vai. Vai ter muitos momentos que ele vai falar assim: não, você vai ficar bem aqui, não é hora pra ir. Ele vai dizer um não assim, bem grande pra gente não ter nem dúvida. Ele é nosso pai, o pai tem que puxar a orelha do filho. Tudo bem. Só que quem fere não é Jesus. O evangelho do Senhor, o evangelho de Cristo, o evangelho que Deus, que Jesus veio na terra e pregou, não fere. Não fere, não causa dor, não machuca. É as pessoas que são imperfeitas. Então, para você saber lidar com isso, é entender que Jesus não fere, são as pessoas. E exercer o perdão. Porque o perdão, ele não vai ser só sobre a outra pessoa, mas ele te Verdade. liberta. Então, é entender que quem fere não é Jesus, é as pessoas. E perdoar quem nos feriu. Porque não é só ele que nos fere, mas a gente também pode ferir em algum momento. Verdade. Glória a Deus. Amém. Tremendo, viu? Nunca tinha escutado isso aí, não, viu? Eu tava lendo e ela, né, fala, acho que uns 2 ou 3 capítulos ela vem falando só sobre, né, a história de Malco. Então, assim, Sim. é importante. E como isso foi fundamental, Gabi, né? E essa frase que você falou, né, que quem fere não é Jesus, né? Pelo contrário, ele traz cura, ele traz libertação, Sim. né? Ele traz abrigo, ele Sim. alivia o nosso fardo, ele Exatamente. tem um fardo leve, mas, como você falou, né, o ser humano, ele é falho, cheio de defeitos, buscando a Sim, perfeição. buscando a perfeição. Nós estamos na casa do Senhor buscando a perfeição. Então eu erro, né? O nosso pastor erra, né? Sim. Todo mundo, ele tá propício a errar. E às vezes Exatamente. uns erram por exagero, outros por religiosidade, e que a gente tem que lembrar sempre que quem nos feriu não foi Jesus, mas foi o homem. Mas sempre a gente fica com raiva de Exatamente. Jesus, né? Sempre. A gente Sobra quer. pra ele, né? A gente quer colocar Jesus num lugar que não é dele. A gente tem que colocar cada um no seu devido lugar. Quando a gente entender que o lugar de Jesus é ser nosso pai, ele não fere, ele não machuca, sabe? Ele não causa dor. E colocar o ser humano no devido lugar, que é um lugar de imperfeição, a gente tá buscando a perfeição. Isso não significa que a gente é perfeito. Eu não sou perfeito, meu pai não é perfeito, você não é perfeito, entendeu? A Bíblia vai dizer, né? Sede santos como eu sou santos, mas não significa que a gente não vai errar, em que algum momento a gente não vai, opa, acho que eu falei isso aqui, acho que eu pesei na palavra, acho que eu fui falar, acho que fui grossa demais, entendeu? Mas foi o ser humano, porque Jesus não tem isso, sabe? Jesus, ele não fala com a gente e fala assim, nossa, eu acho que eu fui um pouco grosso com meu filho. É Não, verdade. ele tem tudo, tudo dele é perfeito. Ele fala no tempo perfeito, ele fala da forma perfeita. Exatamente. Se ele tiver que puxar a nossa orelha, ele nunca vai se estender, ele vai fazer exatamente o que a gente precisa, porque a gente precisa, às vezes, né, receber um puxãozinho de orelha de Verdade. Jesus. Sim. Então, ele é perfeito, o ser humano não é perfeito, Verdade. infelizmente. E ele nos deixou, né, um mandamento, né? Só até aqui, eu tô Exatamente. grifando aqui no livro, ó. Né? João, capítulo 13, versículo 34 a 35, né? Sim. Amem uns aos outros, né? Exatamente. Amem uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Vocês devem amar uns aos outros, né? Então, assim, é o mandamento do Senhor que nós Sim. amamos uns aos outros, né? Sim. E pensamos sempre na dor do outro, né? Se Sim. preocupamos com o que o outro está passando, que nós tenhamos a compaixão, né? Cristo até narra um episódio, né? Foi aquele que se compadeceu do outro, né? Que ele fala do bom samaritano, aquele que se compadeceu, que teve paixão, né? Porque viu a dor do próximo e se compadeceu dele. E Sim. que nós possamos amar uns aos outros, que a igreja ela seja um lugar onde vai ter sim, a gente vai falhar, porque nós somos seres humanos,
mas que nós perdoamos uns aos outros e lembramos, né? Se você foi ferido, mais uma vez, a gente repete aqui. Lembre-se que não foi Jesus que lhe feriu, né? Muito Sim, forte, viu, Gabi? exatamente isso. Gabi, estamos quase chegando no final, né, amor? É. Não dá vontade de parar, não. Mas a gente queria mais uma cançãozinha, né, no final. Aproveitar a Gabi aqui. E também depois se falar da sua agenda, né? Se Perfeito. vocês quiserem entrar em contato. Viu? Perfeito. Vamos. Em breve tudo isso vai passar. Em breve tudo isso irá findar. Enquanto tu não vem, meu coração anseia a sua vinda. Minha alma te aguarda, espera ansiosa pra reinar contigo em glória, viver de glória em glória, cantando hosana ao Rei. A ti exaltarei, meu Salvador. Tô com saudades do céu, tô com saudades do meu lar. Imagina eu te abraçar e poder te tocar, ouvir você falar. Seja bem-vindo ao céu, vinde bendito de meu Pai. Recebestes por herança o que eu tenho preparado. O céu é o seu lugar. Esse é o meu lar. Glória a Deus, né? Glória a Sempre é Deus. bom, né, ouvir a Gabi. E a gente sente saudade do céu, né? Sim. E é tão bom a gente ver canções, né? Que Deus tem lhe dado. E não só as canções que são de sua autoria, que também você tem lançado. E agora você está com um projeto novo, né? Que é Resgatando as Relíquias, né? Sim. Como é o nome do projeto, Gabi? É Resgatando Olha Relíquias, aí. né? A gente tava na sala de casa, o Senhor entregou pra gente esse projeto. E a gente pegou canções, assim, que marcaram, né? Não só canções tão antigas, mas tem canções, assim, atuais, assim, de 2013, 2014, que marcaram muito a nossa caminhada cristã. Então a gente resolveu trazer essas canções de um novo jeito, assim, um pouco mais atual e tal, mas sem perder a essência da canção, né? A essência do louvor. E a gente vê os hinos, gente, você que gosta daqueles hinos antigos, raiz, né, Mariana? Cada coisa que Deus tem colocado no coração da Gabi, que ela tem lançado, vai lá no Instagram dela, no Sim. TikTok, tá? Essas canções estão lá. E todo o trabalho da Gabi está aqui no YouTube também, né, Gabi? Tem muitos trabalhos, muitos vídeos da Gabi. Você que gostou, né, conheceu a história da Gabi aqui, você que já segue a Gabi também, né, continua, né, propagando, né, o reino de Deus através da vida, compartilhando, seguindo, vai lá, né, no Instagram da Gabi. E a gente está muito grato a Deus, né, Amém. por este momento maravilhoso, Glória a você Deus. ter cedido o seu tempo. Eu espero que não seja só a primeira vez, viu? A Amém, em porta nome de do Jesus. do Reino Parte Cast dois. aqui Muitos. estão abertas, né, para a gente fazer quantos e quantos episódios for necessário, Amém. para a gente continuar sempre anunciando o reino de Deus, porque o objetivo do Reino Cast é esse, é levar a voz, né, e anunciar o reino de Deus por todas Exatamente.
a terra, né, por toda a geração, e Deus tem dado Sim. essa ferramenta, né, a mídia, hoje, né, o YouTube é uma ferramenta que Deus Sim. tem dado para a gente estar divulgando e propagando o reino de Sim. uma forma toda especial. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu pai. Muito obrigado, Mariana, você está aqui conosco nos bastidores, mas vocês poderão acompanhar aí, né, o nosso professor aí, dando um lugar, né, no violão, que Deus te É abençoe. E ele bênção. canta também, depois ele vai vir aqui, sentar Canta. aqui também com a gente no Reino É Cast, vai ser bênção, verdade. viu? Vai ser Vamos ouvir muito a versão do bom. pai, né, da Gabi, vai Eita, ser eita, vai bênção, ser viu? muito especial. Gente, a versão do pai é forte, viu? É, Eu que vou ficar ali chorando hoje por ele, vamos né? fazer a Eu versão vou do ficar pai, viu? chorando. Né? Saber como é os bastidores, né? Como é É, a correria, tudo isso. Ele tem que se virar nos 30, então vamos fazer o episódio do pai, vai ser isso. bênção, viu? Então, Gabi, Vai muito ser muito obrigado, especial. né? Que Deus continue abençoando grandemente seu ministério. Amém. E aqui sempre a gente encerra com a palavra final é a sua. Né? Então Amém. você pode ficar à vontade, né? Deixe uma mensagem aqui para todos os seus seguidores, para aqueles que vão lhe acompanhar a partir de agora, que vai ser alcançado novos corações, novas pessoas que vão começar a seguir você. Se inscreve aqui também no canal do Reino Cast, não deixa de se inscrever aqui para que a gente continue, né, com esse projeto anunciando o Rei de Deus por toda a terra. Isso aí, gente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ter a convicção de que Deus está do seu lado, Jesus está do seu lado, mas entendendo que você deve adorar a Deus não pelo que ele pode fazer por você, mas por quem ele é. E você só sabe quem ele é se você ter um relacionamento com ele. Então, que você possa se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus, que você possa entender quem Cristo é, quem Cristo pode ser na sua vida. Então, permita que ele entre, que ele faça morada e que ele tenha um lugar especial no seu coração, porque quando a gente coloca o Jesus como o primeiro, como centro, né, as outras coisas vão tomando forma. Então, que você possa, nesse momento agora, através das nossas vidas que estamos aqui, vocês possam colocar Jesus como centro e adorar a Ele, não pelo que Ele pode te dar, porque Ele pode nos dar muitas coisas, mas adorando por quem Ele é, porque Ele é seu amor, porque Ele é seu Pai, porque Ele é o centro da sua vida. Que Deus te abençoe muito. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Para nós foi muito rico, né? A gente já tava aqui se segurando, né? Muitos choros, muitas lágrimas. Mas Deus preparou esse momento e estamos muito felizes. Gabi, Sim. Deus continue abençoando seu ministério, sua vida imensamente, sua família. E não deixe de compartilhar, né? Esse podcast para mais pessoas, que eu tenho certeza que essa palavra, né, vai alcançar e fortalecer muitas vidas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aqui no canal do Reino Cast, embaixo aqui tem um botãozinho que é muito fácil, é só apertar lá, se inscrever, não vai cair nada, não vai custar nada para você, mas vai nos ajudar a continuar anunciando o Reino de Deus, Sim. através dessa ferramenta que Deus tem levantado, através do Reino Cast. Gabi, muito obrigado. Amém. Deus Eu que abençoe agradeço, você, gente. né, e que a sua voz, né, seja espalhada por todo esse mundo. Em nome de Porque Jesus. muitas pessoas precisam ouvir a voz que Deus tem lhe Amém. dado e aquilo que Deus já tem ministrado no seu coração. Amém. Essa sua história, ela vai alcançar muitos corações e creio. muitas gerações. Que Deus Em nome de continue Jesus. te usando como referência, né, em uma geração, né, que Jovens, né? muitos dizem, né, que é uma geração que não tem mais esperança, mas Deus tem levantado pessoas Em nome para de que Jesus. se posicione. E através do Brasil, Deus tem uma promessa para o Brasil, né, Isso. que através do Brasil será um grande avivamento. Eu E nós creio. cremos que Deus vai fazer isso. Eu E Deus creio. tem uma geração que não se Em nome curva de Jesus. para que esse grande avivamento seja levantado através dessa geração. Exatamente. Nós Que queremos. Deus possa nos usar grandemente, Amém. para que nós sejamos propulsores deste grande avivamento. E eu quero convidar você, né, que está aí em casa, para acompanhar as redes sociais da Gabi. Vai lá no Instagram, @GabiCardoso. Oficial. Oficial, viu? Né, aqui no YouTube também, a Gabi tem o seu canal no YouTube. Isso. E no TikTok Também é né, Gabi Cardoso. É tudo Gabi Cardoso oficial, Muito pra não ter fácil nem. de achar, não tem nem dor de cabeça, né? Para você procurar. Então vai lá, segue a Gabi, né? Acompanha os seus trabalhos. E se você quer, leva a Gabi, né? Você pastor, você que é líder de jovem, líder de departamento, e você quer levar a Gabi. A gente já teve a oportunidade e foi muito bom Sim. levar a Gabi lá para a igreja, né? Para a Assembleia de Deus lá em Mangabeira, onde a gente Sim. congrega. Foi uma bênção, foi Foi poder poderoso. de Deus. E se você quer levar a Gabi,
a gente vai deixar o contato aqui né, da sua agenda, aqui o contato aqui do seu assessor, Master Glass, né, o cara que cuida de toda a agenda da Gabi aqui. Nós vamos deixar o contato aqui embaixo para você conseguir levar a Gabi. Não é difícil, gente, né? A agenda dela é muito corrida, mas Deus tem Sim. abençoado, né, e ela tem atendido aqueles que é possível atender. É sim. Então a gente vai deixar aqui na descrição todas as redes sociais da Gabi. Então fique com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Tchau, Deus abençoe.